Salve galera, tudo bom? Pessoal, a gente tem falado sobre iluminismo, certo? E tem um texto, né, que é de um filósofo chamado Immanuel Kant, né? Esse filósofo é um filósofo muito importante, muito conhecido, né? É um filósofo moderno, né? E também fez parte ali daquele processo que a gente chama de iluminismo, né? Que eu comentei nas últimas aulas. Então é um autor importante. E o Kant, né? Kant viveu no século XVIII, nasceu em 1724, morreu em 1804, tá? E ele escreveu um texto é, falando precisamente sobre o iluminismo, né? É um texto pequeno em que ele tenta explicar o que é o iluminismo, tá? Então o título do texto é Uma resposta à pergunta o que é esclarecimento, tá? Ou o que é iluminismo. Iluminismo e esclarecimento dá no mesmo, tá? A gente pode chamar de esclarecimento ou de iluminismo, mas o momento histórico, né, ficou conhecido como iluminismo, tá? Mas o texto também pode ser traduzido, né, o título, né, por esclarecimento ou iluminismo que dá no mesmo. Então ele está tentando falar o que alguém ser esclarecido, né? Ser é, é, uma pessoa esclarecida. Que é isso que o iluminismo estava tentando fazer, que o movimento, que o fenômeno, né, do iluminismo estava tentando fazer. É, Fazer com que as pessoas se libertassem através do esclarecimento. Tá bom? Vamos lá. Então, o que o Kant defende nesse texto? Tá? O Kant, nesse texto, ele vai falar de menoridade e maioridade, né? Para se referir ao esclarecimento. Então, a pessoa esclarecida, ele vai falar que é a pessoa de maioridade, e a pessoa não esclarecida, ele vai chamar de menoridade. Menoridade. Por quê, galera? Né? Quando ele está falando de maioridade, menoridade, ele não está falando de maior de 18 anos, né? Ele não está falando disso. Ele está falando no sentido intelectual mesmo, no sentido do esclarecimento, né? Então, a pessoa esclarecida, ela se comporta tal como um adulto deveria se comportar. Só que o Kant vai falar que a maioria das pessoas não se comportam, né, de forma esclarecida, né? E ele vai falar que isso é uma menoridade, né? Ele vai chamar isso de menoridade. Confunde um pouquinho, né, por conta disso, mas o que o Kant está chamando de menoridade aí são as pessoas que não são esclarecidas, tá? E ele vai dizer que as principais causas para as pessoas não se esclarecerem é a preguiça e a falta de coragem, né? E também o comodismo, tá? As pessoas se acomodam, elas têm preguiça, elas são acomodadas e elas não têm coragem. Por quê? Tá? Galera, esclarecimento é autonomia intelectual, né? Quando alguém pensa por si próprio, né? Só que o Kant vai falar que por mais que muitas pessoas finjam que pensam por conta própria, se convencem de que pensam por conta própria, acreditam que pensam por conta própria, na verdade elas só estão reproduzindo, né, o que outras pessoas falam para ela, né? Ela não tem capacidade de refletir, de compreender as coisas por si mesma. Ela simplesmente acata a decisão que outras pessoas dão para ela, né? Então é muito mais fácil, né? Por isso que ele vai falar do comodismo. É muito mais fácil simplesmente é, ouvir, por exemplo, o que um líder religioso diz, e tomar aquilo como verdade, reproduzir aquilo, sem refletir sobre aquilo, sem criticar aquilo, né? Sem refletir criticamente, né? E refletir criticamente não é só no ponto negativo, mas no ponto positivo também.
né? Avaliar aquilo, mesmo para que seja para reconhecer que aquilo é algo bom, né? Criticar também pode ser visto dessa maneira. A pessoa simplesmente não pensa nem para ver se aquilo é bom, nem para ver se aquilo é ruim. Ela não pensa, ela segue aquilo como uma verdade absoluta, né? Ela segue o que ela vê na TV como se fosse uma verdade absoluta. Então a pessoa vê um jornal, a notícia, e acredita naquilo sem checar outras fontes, sem ver se tem pessoas que pensam diferente, sem ver se tem outros jornais que passam uma notícia com uma perspectiva um pouco diferente para ela poder avaliar melhor aquilo, né? Então a pessoa simplesmente reproduz tudo todas as informações que são passadas para ela, né? Ela escolhe um líder ali, né, de estimação e acredita em tudo que esse líder fala, né? Ou no que um determinado canal de televisão fala, né? Ela não reflete, tá bom? Então, galera, basicamente é isso, tá? A menor idade quando eu, por preguiça, por comodismo, né, e por covardia, não penso por conta própria, né? Eu, eu, eu deixo que outras pessoas pensem por mim porque isso é mais cômodo, é mais fácil, né? Porque muitas das vezes a gente pensar por conta própria é difícil, muitas das vezes a gente quebra a cara, né? A gente percebe que é, é muito ignorante e até a gente conseguir caminhar por conta própria vai ser muito difícil. Então a gente opta por não fazer isso, tá? E galera, o Kant ele não vai defender que a gente tem que sair criticando tudo é, de qualquer maneira, né? Por exemplo, o Kant não quer que você, que tem uma religião, que você simplesmente saia questionando tudo, né? E que abandone aquela religião. Não, o Kant não está falando isso, né? O Kant vai defender que se a gente faz parte, né, de uma determinada religião, né, ele vai falar no uso público e no uso privado da razão, tá? O uso público da razão é no âmbito que eu tenho liberdade de dizer o que eu penso. E no uso privado, eu vou estar tentando respeitar as regras de determinadas instituições da qual eu faço parte, né? Por exemplo, a igreja, né? Então, se eu faço parte de uma religião, eu tenho que seguir certas diretrizes, eu tenho que seguir certas normas que estão presentes naquela religião, tá? E eu tenho que aceitar isso, né? Por exemplo, se eu sou um militar, eu tenho que respeitar a ordem do meu superior, né? Só que o que o Kant vai falar? Isso é uso privado, né? Quando eu quando eu faço uso privado, quando eu estou num âmbito privado, por exemplo, na igreja, né, no exército, quando eu estou nesses lugares privados, eu, eu, eu tenho que respeitar certas regras. Mas para o Kant sempre tem que haver mecanismos para que eu possa, de fato, falar o que eu penso. Então, assim, para o Kant, eu estou na minha religião, né? Supondo que eu sou evangélico. Eu tenho a minha igreja, da qual eu faço parte, e eu tenho que respeitar certas coisas, né? Só que, sei lá, se eu estou num culto, eu tenho que respeitar certas coisas. Se eu estou trabalhando ali, se eu tenho uma missão, se eu tenho alguma coisa para fazer ali naquele meio, eu tenho que respeitar certas regras, eu tenho que seguir certas regras. Só que, se eu discordo de alguma coisa, se tem alguma coisa me incomodando, eu tenho que ter liberdade para falar o que eu penso, né? Mas eu não posso sair falando o que eu penso à torta e à direita. Eu tenho que eu tenho que fazer isso de modo a tentar melhorar, né, aquelas regras. Eu tenho que fazer isso de modo
a orientar, a conversar, a discutir com os meus pares que estão ali dentro, né? Sempre de modo a não respeitar, né? Mas de uma forma reflexiva, para tentar mudar o que eu acho que está errado, né? E se não for de acordo, se não tiver como eu participar, se eu não estiver disposto a respeitar certas regras porque eu discordo, eu tenho que ter liberdade de poder sair, de tentar formar uma congregação religiosa da qual eu acho que vai me atender melhor, que vai seguir um caminho que eu acho mais correto, né? Mas a gente sempre tem que ter meios para poder dialogar, para poder refletir, né? Vamos pegar um outro exemplo, né? Um padre, quando ele está dentro da igreja, ele tem que respeitar certas regras. Mas o padre pode ter uma liberdade, por exemplo, de publicar um livro, de escrever um livro refletindo sobre o catolicismo, sobre o que acontece dentro da igreja, sobre coisas que ele acha bom, coisas que ele acha ruim. E essa reflexão vai ser feita de uma forma respeitosa. Ele pode até questionar algumas coisas dentro da igreja, mas dentro da igreja ele tem que respeitar, porque ele faz parte daquela religião, mas ele tem que ter liberdade para propor reflexões, para propor mudanças, né? O Kant pensa mais ou menos dessa forma. E se a pessoa tem essa liberdade de poder falar, de poder se expressar, de poder refletir, ele entende que a sociedade vai evoluir, que a sociedade vai poder ouvir mais e se posicionar mais as pessoas e poder ir caminhando, né, a melhoria sempre, né? Eu vou poder melhorar a minha religião, vou poder melhorar a minha igreja, eu vou poder melhorar o serviço militar, né? Eu não posso questionar meu superior, mas para o Kant nada impede de eu, após ter respeitado uma determinada ordem, chamar o meu superior e de forma respeitosa falar: poxa, se a gente tivesse feito isso, 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 não seria mais interessante? O que o senhor acha dessa proposta? Como é que o senhor vê isso? Você não acha que seria bacana a gente ter feito isso de uma forma diferente, né? Eu não sei como é que as coisas funcionam dentro do militarismo, mas para o Kant, elas deveriam funcionar assim. As pessoas deveriam ter oportunidade de, em algum momento, dar um palpite, fazer alguma sugestão para que as coisas melhorem, tá? E isso tem a ver com liberdade de pensamento. É isso, galera. Já falei demais. Esse vídeo tá longo. Abração.